Mais um programa, um olhar sobre a semana. É domingo 8 de maio e, sem demora, vamos iniciar este espaço de opinião de alguns factos mais marcantes dos recentes dias. Na mira da Polícia Judiciária esteve esta semana o futebol. A Operação Matrioscas enredou-se em alguns clubes, alegadamente por haver indícios de lavagem de milhões pela máfia russa, provenientes de dinheiro do crime organizado. Na Venezuela, a situação é caótica. A falta de bens essenciais e de eletricidade tornam o país insustentável. Pilhagens de lojas ameaçam os negócios e este caos assusta a comunidade portuguesa, que tem 80% deste mercado. Também num clima de alta tensão política, social, militar e acentuada crise económica está Moçambique. Mesmo assim, o presidente português fez esta semana uma visita de 4 dias a este país. Quis, diz ele, reforçar laços culturais e económicos, sempre com o sorriso que lhe é peculiar. A esse propósito, até Pedro Passos Coelho confessou que o presidente irradia felicidade. Ao que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que sim, que irradia o que um presidente deve irradiar. Quem não irradia nada de bom é a prolongada greve dos estivadores do Porto de Lisboa, que compromete seriamente a indústria agroalimentar, para além de outras mercadorias. Os prejuízos desta paragem ascendem já a milhões de euros. Greve é aquilo que não há aqui no nosso painel de comentadores. Todos apostos para começar. Rui Rasquilho, Alberto Magalhães, João Paulo Raimundo e José Costa e Sousa. Este programa é gravado, a técnica é do Rui Custódio, a moderação de Piedade Neto. O primeiro tema de hoje é do Rui Rasquilho e o que ele escolheu foi justamente o Panteão Real do Mosteiro de Alcobaça. Rui Rasquilho, faça favor. Muito boa tarde, avance com o seu tema. Muito boa tarde, ilustres companheiros de mesa, muito boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Cister. Eu realmente escolhi o tema Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça porque me irrita permanentemente estarem a chamar Sala dos Túmulos, parece que são os túmulos dos meus gatos, a um Panteão Real. Vamos ver se nós em Alcobaça chamamos as coisas pelo seu nome. Eu queria lembrar que neste Panteão Régio e no braço sul do transepto existem nada mais do que 13 figuras da realeza portuguesa. Vários reis, várias rainhas, vários infantes. Então, mas isto vem a propósito de quê? Isto vem a propósito de eu achar, até prova em contrário, que não temos nada que ter um Panteão Nacional no Mosteiro de Alcobaça. Eu sei que me dirão, mas a Batalha tem um Panteão Nacional, nós também temos que ter. Pois, nós também fomos cidade porque outros queriam ser e depois entendemos que também devíamos ser cidade. Vejam lá se Sintra e Cascais não quiseram continuar a ser grandes vilas do país, do nosso país. Eu percebo, inclusivamente, que o Mosteiro da Batalha possa ser Panteão Nacional. Por duas razões muito simples. Haverá outras, mas por duas muito simples. Tem o túmulo do soldado desconhecido, portanto, que não é uma figura real, é uma real figura de que não sabemos quem foi e que representa aqueles que pereceram naquilo que costuma ser injusto para a humanidade, que são as guerras. Depois, Mateus Fernandes, que foi o grande arquiteto das Capelas Imperfeitas e de outras obras que eu agora não sou capaz de me recordar, mas que são do princípio do século XVI, o Hospital das Caldas da Rainha, que a mulher de Dom João II, a senhora que criou as Misericórdias, era grande amiga dele e ele também deu. Depois foi o seu filho, que aliás acaba o Hospital das Caldas da Rainha. Rainha Dona Leonor. Mas, por isto eu percebo que a Batalha se possa ser um Panteão Nacional. Agora, não percebo porque é que Alcobaça há de ser. Com tanta figura régia, com tanta figura das famílias reais. O que Alcobaça tem de fazer e lutar, se não conseguir trasladar o corpo do Dom Sancho II, que está em Toledo e que queria ser enterrado em Alcobaça, então que, ao menos, no Mosteiro de Alcobaça, na zona do Panteão Régio e não da Sala dos Túmulos, senhores, que no Panteão Régio haja uma lápide explicando que ali poderia estar Dom Sancho II e porque é que não está e porque é que gostaria de ter vindo. Isto é extremamente fácil de fazer. Como sabem, o Dom Sancho II acabou por ser deposto pelo Papa e o seu irmão, o Afonso III, foi rei de Portugal. Houve sempre
uma guerra permanente entre a Santa Sé e a coroa portuguesa e pronto, e deu nisso. Mas eu gostaria muito que se fizesse esta situação e que nós fôssemos um panteão régio, já que fomos provavelmente a igreja que teve pela primeira vez na história da arte em Portugal uma Galileia real. Porque nessa altura os corpos não podiam ser enterrados dentro da igreja e a primeira transgressão foi do poderoso rei Dom Pedro, que aí se colocou mais a sua ilustre Inês de Castro, também no braço sul do transepto na altura. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, não a Panteão Nacional é a minha posição neste momento, mas sim a um Panteão Régio que já o temos e que podemos continuar a dignificá-lo. Alberto Magalhães, Muito boa tarde. Sim ao Panteão Régio, também. Muito bem, isso vai até bem na sequência. Boa tarde a todos. A primeira parte séria, a segunda parte um bocadinho mais brincadeira. Bem na sequência daquilo que eu disse a semana passada, que achava que era uma iniciativa, um novo riquismo, e concordo com o Rui Rasquilho. É como o da cidade, isto não traz nada de novo, não serve para nada. Quando nós não precisamos destas coisas, nada, porque é que vamos procurá-las? Vamos perder tempo com coisas que não têm interesse nenhum para nós. Outras das razões para ser contra é que, imaginem, ainda vem cá parar algum político, ou algum futebolista, ou algum cantor, ou não sei o quê, a partir do momento em que formos panteão, assim talvez não, fiquemos mais descansadinhos. Muito bem. João Paulo Raimundo. Bem, boa tarde a todos. O Rui Rasquilho tem conhecimentos de história, tem mais capacidade para analisar esta matéria que nós. Mas, de certa forma, estou de acordo com ele, porque nós já temos realmente um panteão. Há muitos anos, os reis e os infantes que lá estão lá, ninguém os pode tirar e isso já pertence ao que passa, portanto, de certa forma estou de acordo. Estavas do Dom Sancho II também cá? É justo. Se ele o queria, pois claro. José Costa e Sousa, quanto ao panteão, tem a dizer, ou a acrescentar? Já aqui tínhamos falado e já à data o Rui tinha abordado esta questão dizendo que esta proliferação de panteões, a única coisa que consegue é diminuir a importância do dito. Não temos gente para tanto. Porque isto é assim. Uma coisa qualquer cemitério chamaria uma coisa panteão, é o Panteão Nacional. Outra coisa é uma série de coisas onde se querem fazer homenagens às pessoas, mas a que se não devem chamar panteões nacionais, até por uma razão, também já o dissemos na altura, o próprio Panteão Nacional começa a perder a sua dignidade ao levar para lá figuras que é suposto não deveriam lá caber. A desvirtuar aquilo para que foi criado. E a Saloice Nacional achou que se deviam lá pôr, e acha que se deve lá pôr qualquer pessoa que fez alguma coisa, quando aquilo foi criado para figuras das artes, das letras, da filosofia, do pensamento. E os outros têm que ser homenageados noutros sítios, calhar até com maior brilho, com maior pompa e circunstância. Um panteão para as artes, ou seja lá o que for, por exemplo. O próprio panteão já está a ser desvirtuado. Se começamos a criar milhares de panteões, muito mais, eu estou de acordo numa coisa. Não é por nos pormos em bicos dos pés que somos grandes. Exatamente. E não se banaliza aquilo. Não estão a vulgarizar uma coisa que não deveria ser vulgarizada. Pronto. Fica banalizado, exatamente. Tão simples quanto isso. Temos tantos exemplos de outras coisas que dão mau resultado. Passemos para o tema. Este tema está dissecado, mais ou menos, por todos. Vamos passar ao tema proposto pelo Alberto Magalhães, que é um outro olhar sobre Alcobaça. Então, para que lado? Para que lado vai olhar? Um bocadinho tem a ver tanto com coisas que se mantêm ou que pioraram, como com coisas que se iniciaram. A semana passada, como aqui dissemos, um porco, dono de uns porcos, que fizeram porcaria, deitou a porcaria dos porcos para uma ribeira que vai dar ao rio Alcoa, poluiu o rio Alcoa. O Rio da Esperança. E poluiu a Ribeira da Esperança, não sabia. Rio da Esperança. É mesmo rio. Só dizer-te uma coisa, se foi o dono de um porco que meteu lá a porcaria, coitado do porco tem um dono desses. Dos porcos. Que é muito mais porco. Por isso é que eu chamei o porco de um dono. O porco do dono. Por isso é que eu chamei um porco de um dono. Ora, esta semana substituíram este episódio desagradável por outro
também desagradável. Nova selvageria e muito grande, e também, coincidentemente, numa quarta-feira, tornaram a pôr grafites desta feita no chão, e no chão da espécie de tartan, nem é o chão liso, aquilo tem duas espécies de piso, e fizeram vários grafites outra vez. Portanto, entretanto, eu tenho que aconselhar na Levada, nós estamos a falar na Levada, desculpem. Entretanto, eu tenho quase que aconselhar o Sr. Presidente da Câmara, no Parque Verde, a não pôr equipamento nenhum, quer dizer, põe umas plantazinhas, umas árvores, e que não se não ponham equipamento, não ponham equipamento porque realmente não vale a pena. Estou sempre a bater a mesma tecla, mas não se faz nada, e a degradação que já se nota naquele passeio da Levada, no Lameirão, é uma pena, não há dúvida nenhuma. Com isto, sigo para as obras que iniciaram esta semana entre a Rotunda das Freiras e a Ponte de Fernando Norte. Honestamente, eu parava estas obras. Eu acho que a vista para os antigos armazéns de Raimundo e Maia, dali do Rio, é 10 vezes pior do que aquela que se tem na Rua Dom Pedro. As de Dom Pedro parecem as ruínas de Pompeia, um monumento nacional em relação àquilo que as pessoas vão passar a ver através da Ribeira, deste passeio. E é um caso que nunca mais se resolve. Um alerta, e os comerciantes que não é que me desculpem, que não tenho nada que lhes pedir desculpa, mas que compreendam, há muito guarda-sol no Rossio, há esplanadas que são bonitas, mas têm que ser cuidadas. Eu não sou daqueles adeptos de fazer as coisas para o inglês ver, mas faz-me pena ver a degradarem-se o guarda-sol de cada esplanada. Vi esta semana que um dos estabelecimentos tomou a iniciativa de mandar pintar as mesas, portanto, e à sua custa, e muito bem, na minha opinião, porque elas já foram lá postas gratuitamente, aquelas espanadas. Agora, há que cuidar, há que ter um bocadinho de brio e ter gosto. Aquilo é uma sala de visitas, está no Rossio, portanto não custa nada as pessoas, nomeadamente neste caso os comerciantes, olharem por aquilo que lhes foi posto à disposição. Um pedido, um favor, e agora estou a pedir um favor à sua diretora do mosteiro, para pôr umas cadeirinhas na zona onde os cantores, porque antes havia, onde os cantores fazem as suas atuações, da mesma maneira que não pegue por tudo e mais alguma coisa. Deixe os rapazes estarem vestidos como estão. Não vale a pena estar a criticar os fatos. Ainda por cima são os fatos da nova, agora para a primavera e verão. Não vale a pena. Não vale a pena estarmos a criar problemas. Isto parece um bocado de incompetência. Mas criaram problemas? Se eu estou a dizer que até com os fatos dos cantores está a haver problemas, é porque realmente tenho essa fonte segura. Não vou entrar aqui. Se realmente foram criados em Alcobaça, as coisas também estão em entrevistas lá dentro. E se calhar todas as semanas vamos ter um pontozinho para discutir, ou para conversar, ou para debater sobre aquilo que se passa com o nosso mosteiro, além do panteão. Depois temos outras coisas ao contrário. Vejo autocaravanas estacionadas ou acampadas no parque de estacionamento da Cova da Onça. Carros parados e estacionados nos passeios. Ir aqui no parque de campismo, aqui ao nosso lado, é um parque de estacionamento. Isto realmente está tudo ao contrário. Eu não percebo porque é que não fazem assim uma alteração, ponham as autocaravanas que estão no parque de estacionamento da Cova da Onça, ponham aqui no parque de campismo. E os carros que estão estacionados no parque de campismo, porque não no parque de estacionamento da Cova da Onça. Finalmente, agora o Sr. Dr. Costa vai me chamar reacionário, ou fascista no mínimo. O Sr. Arquiteto José Aurélio, não sei se devem saber, ganhou e vai circular uma moeda de 2 euros comemorativa dos 50 anos da Ponte 25 de Abril. Eu julguei que aquela ponte só tinha 42. Eu julguei que foi substituir uma ponte má com 8 anos, que caiu, que não estava preparada para o futuro nem nada. Eu julguei que a Ponte 25 de Abril só tinha 42 anos. Posso estar enganado. Reacionário eu não digo, mas ignorante. Bastante enganado. Julguei que só tinha 42 anos, que até lá tinha havido lá outra ponte, durante aqueles 8 anitos, outra ponte, mas pelos vistos foi mal construída, certamente, e veio abaixo e fizeram uma nova. Era a ponte Alberto, estão feitos os reparos. Estão feitos os reparos. Vamos ao João Paulo Raimundo saber que se tem mais alguns reparos ou se há alguma coisa a acrescentar a estes que o Alberto elencou. Está quase tudo dito.
A ponte, sobre a ponte, é um disparate, nem vou comentar como é óbvio. Não, é a ponte do Oliveira que ia para o lagar. Aquele lagar de azeite que havia ali à entrada de Lisboa. É, o ponto 25 de Eu Abril não não costumo- tem 50 anos. É isso, já. meu amigo. Tenho por hábito não comentar disparate, portanto não vou falar sobre isso. Quanto ao Parque de Campismo, o Alberto tem razão, foi um erro crasso da Câmara Municipal encerrar o Parque de Mas, Campismo. João Paulo, não há um projeto para o Parque Campismo? Como é que está isso? Sabes alguma coisa sobre Sei, o projeto era um bocado exagerado, o projeto apresentado pelo bocado. Junta de Freguesia. Não é na Nazaré o Exagerado. projeto. Mas também podíamos ter chegado a um meio termo, um acordo. equilíbrio, Agora, exatamente. fechar o parque, não. Fechá-lo para obras, tudo bem. Agora, fechá-lo daquela maneira que foi feito, fechá-lo de uma forma sem solução, foi um erro. Quanto aos rios limpos, não há dúvida nenhuma, temos que defender os nossos rios limpos. Está identificado Quanto a aos pessoa. grafites, também concordo que só em locais autorizados. E há locais autorizados. Em Alcobaça não, mas há vários sítios onde há... Ali é vandalismo. Exatamente, não é vandalismo, Há temos que locais estar onde o grafite é bonito. Quanto às obras, determinados locais. quanto às obras à beira-rio, só o Hotel do Mosteiro é que pode resolver aqueles casos. Portanto, só aí, quando lá chegarmos, esperemos que seja brevemente, só aí é que esse problema vai ser resolvido. Da Constituição, estes reparos têm... Sob o ponto de vista de dizem Gabriel, mais tenho a alguma dizer o coisa? seguinte: eu sou contra a mudança de nome cada vez que vem o regime. Porque isto é refazer a história. E cada vez que vem o regime, acha que deve alterar os nomes que os outros puseram em nome de uma série de princípios que normalmente valem muito pouco. E eu sou dos que acha, para já, que os regimes devem ter o bom senso para não porem nomes às coisas que tenham a ver com o seu próprio regime. E depois que os regimes que vêm tenham a noção de que não devem estar a apagar a história. Ou seja, eu faço-me confusão que a ponte tenha sido feita por um estadista, com todos os defeitos que tenha, e a seguir Mas muda-se foi o nome. por ele, Sim, mas exatamente. atenção que o regime de Salazar fez exatamente o mesmo quando chegou, apagou tudo que era da Primeira República. A Primeira República fez exatamente o mesmo. Eu acho, por exemplo, nós temos em Alcobaça uma praça que é exatamente aquilo que eu penso. Chama-se hoje Praça 25 de Abril. Chamava-se Praça Dr. António Oliveira Salazar. E se houvesse juízo, aquilo chamava-se Rocio de Alcobaça. E é. Que era aquilo que aquilo devia ter sido. É como é Pelo menos conhecido. mais Sim, cinco nomes. pronto, ou seja, aquilo nunca devia ter mudado, senão chamar-se Rocio. Rocio, E é o que as Pronto, pessoas e então chamam ninguém de uma mudava. maneira geral. Pronto, É o que mas as isto pessoas é tudo chamam. tontinho. Agora, é evidente que a picadelazinha reacionária, não, o rapaz assim já não vai para casa empuxado. Se não fosse isto, o rapaz ia para casa todo baralhadinho. Portanto, já desempuxou. Quanto às outras coisas, aquilo que foi dito é o suficiente. Pá, há só uma coisa que quer dizer, pede-se um bocadinho de tento a quem faz vandalismo, nomeadamente com os grafites javardolas que põem em todo sítio, Sabes, e que a única coisa foi para que de servem é manhã. para sujar. É pá, tenho um bocado de tino, pá. Foi de manhãzinha, eram 8h15 da manhã, estavam a fumar aqueles cigarrinhos que fazem rir, antes de ir para a escola. Portanto, se tinham um teste, deviam ir em boas condições. Rui Rasquilho, sobre estes reparos que o Alberto fez, alguma coisa a acrescentar? Algum Bem, quanto novo? aos porcos, é uma porcaria. Sujar um rio é uma cagada. Eu penso que isso pode ser dito em rádio, Lá para Alice, porque Não, são evidências, não Nem à é? direita a bolinha vermelha. Dito- Cagadas Vou dizer normais. mais, dito por si, isto É é, uma erudito. valentíssima enganada. A ideia é que está a falar de uma dinastia. Dito- Exatamente. dito por É outro Rui, patamar. é mais Um erudito, período da história digamos De modo assim. que por aí estamos Há pessoas que conversados. podem O que, dizer o que se espera é que haja, da mesma maneira relativamente aos grafites, que haja uma prevenção muito séria para evitar que estas coisas aconteçam. Porque eu defendo a prevenção. O castigo é uma coisa que só em último caso Mas deve atenção, existir. Rasquinho. Mas é preciso que as pessoas que façam prevenção não se ponham elas próprias à disposição de também serem castigadas por não cumprirem a sua obrigação. Mas atenção uma coisa, Mas há infelizmente... pessoas que não vão com prevenção. a educação, Não, a é educação. isso, era isso que eu ia Não, dizer. Infelizmente, há gente... Isto é todas as Só- Há só- gente que à mínima oportunidade não cumpre, e há gente que tem que ser altamente punida, porque Pois é, esta pois questão é. da Há poluição, pessoas que não dá esta questão da prevenção, não poluição chega. por via dos dejetos dos animais, põe em causa a saúde pública. É o Chico Esperto. Pá, e as pessoas não têm que estar sujeitas a que um indivíduo qualquer sem escrúpulos dê cabo da vida Com das certeza, pá, mas é evidente que sim. Pá. Portanto, aí é um castigo exemplar, Exemplar, uma multa, seja o que for, Multa? ou encerramento. Não, o encerramento do dito. Exatamente. O encerramento é do gajo que faz isso. Se isso é frequente, é porque a pessoa realmente não
não presta. Ele é que tem que ser encerrado. Exatamente, deve ser encerrada E os a porcos cabeça. transformados em Dele. salpicão, fiambres, salsichas, assim, umas Sim, coisas do os porcos, coitados, não têm a Não culpa. têm a O dono culpa, dos não. porcos porta-se bem pior. Quanto à nomenclatura de grandes obras de engenharia, de monumentos, de grandes praças, de grandes avenidas, eu também preferiria que não se falasse de nomes para as pessoas não se obrigarem a, justamente, que cada vez que mudam os regimes, se alterem os nomes. Era preferível que fosse a ponte disto, a praça daquilo, o Rossio, a ponte de São Francisco chama-se Golden Gate, por exemplo, não se chama Truman nem nada desse género. Eu sei que há outras coisas que têm nome, nomeadamente uma grande barragem na costa do Pacífico, mas era preferível dar nomes apropriados ao próprio edifício. Os Jerónimos não são o senhor engenheiro Mafarrique Alberto, Para já. Para já. O Mosteiro de Alcobaça também se chama Mosteiro de Alcobaça. Não se chama Mosteiro Podem de mudar, Costa de Sousa. podem mudar os regimes todos, Portanto, que fica aquele agora, nome sempre. Se querem fazer coisas onde possa haver a iconoclastia, a destruição da imagem, então coloquem um busto, coloquem uma estátua do nome que gostariam de dar a um determinado edifício ou a uma determinada praça, e quando vier outro regime, derruba-se o Saddam Hussein. E guarda-se. Saúda-se Aliás, aqui a ponte de Vila Franca, que ainda é ponte Marechal Carmona. E está lá. Por exemplo, mas não precisava Ninguém de tirou, ser, claro. mas ninguém É tirou. Não, ninguém É tirou. uma maneira boa Exatamente. que facilitaria Ninguém de que tirou, maneira. nem o... Agora, Alcobaça tem uma história de referência. mudança de nomes, basta pegar no livro do Vila Nova, é uma coisa do outro mundo. E na minha rua. As ruas E na têm minha mudado rua. de nome a belo prazer. E na minha rua. Qual é a sua rua, já agora? Era a Portanto, rua. eu ainda já espero. falo. Eu ainda espero. Está bem, vamos andando. Ainda espero que o Beco do Grilo tenha o nome aqui deste meu parceiro. Bico Alberto Magalhães. Alberto Magalhães. Beco do Ou Alberto Trump. E Magalhães. passa-se a comemorar lá o 1º de dezembro. O Trump. O Trump. Não, há quem não tenha esse problema. Nova Iorque, lá em cima a Granja e Espinho, não tem esse problema. As ruas paralelas ao mar são ímpares, as perpendiculares são pares. como Nova A Iorque. rua número 1, número 2. Nova Iorque também Nova é. Iorque Gosto de também dizer isso, Nova é, Iorque, esta a oeste, E esta a depois, oeste. se a cidade norte, for muito sul. grande, é a 68, a 68A e a 70. Exatamente. E vamos Também andando. quando me dizes se és natural de Coimbra, não te perguntam se és natural de Coimbra A ou de Coimbra B. Exatamente. Vamos ultrapassar este tema. Vamos ultrapassar então o tema do Alberto Ah, Magalhães. meus Vamos... senhores, faltam 3 minutos para acabar o programa. Vai. Não falta. O tema assustou. Vamos seguir para o não sei. tema proposto pelo João Ninguém Paulo me diga. Raimundo, que é natalidade versus envelhecimento. Então, Tinha que este ser um poema. contraste. Sim. João Paulo. Discute-se muito em economia, discute-se muito o crescimento, João Paulo pôs um ar seríssimo para falar do poema. que circunspecto, não é? Circunspecto. E na verdade, o Paul Krugman, um americano que, como eu, também é anti-austeridade, comenta que todos os países que tiveram esta receita nunca mais cresceram nada. Falou disso esta semana, É verdade, ele. não Exatamente. nunca mais cresceram. Mas também disse coisas como que os Já ordenados falas. em Portugal o ordenado mínimo devia ser 400 euros. Já falas, Na Costa. altura ninguém disse que ele era muito bom. Já falas, Costa, Vá, já falas. Tem sigamos. calma, tem calma. Vamos já andando, falas, já vai. falas. Vamos, João Paulo. Estás nervoso, Não entrem tem em calma, diálogo, tem calma. vá. Ninguém está nervoso, só se fosse tu por causa de uma certa coisa. ele levanta. O avião vai dar É pouco curioso, trabalho. é curioso que ele levanta um problema que realmente tem que ser debatido em Portugal, e esse sim é um problema que estoura com toda a economia, com qualquer plano que se faça, seja há 4 anos, seja há 5 anos, seja há 10 anos, que é a natalidade baixa. E por isso é que eu disse versus o envelhecimento da população. Isto porquê? Porque nós neste momento estamos a criar jovens, ou estamos a formar jovens que saem da universidade e a maior parte deles vai para o estrangeiro. Não consegue colocação cá. A colocação que consegue em Portugal é para ordenados à volta dos 500, 600 euros. Portanto, não são nada convidativos. Eles, assim que têm uma hipótese, vão para o estrangeiro. Não podemos estar contra eles, não é? A vida é assim. Mas o que é facto é que quanto mais pessoas destas forem trabalhar para o estrangeiro, como é óbvio, esses impostos não vêm para Portugal.
Obviamente, podem vir eventualmente as poupanças, mas nunca os impostos. E menos juventude temos. Quanto não é? menos pessoas temos a trabalhar em Portugal, menos impostos há. No contrário, o envelhecimento da população, o que é que obriga? Mais reformas a pagar. Portanto, o ciclo está todo ao contrário. O esquema está todo ao contrário. Isto sim é que devia motivar um debate transversal a todos os partidos políticos e a toda a economia nacional, todos os agentes, quer sejam industriais, quer sejam empresários, toda a gente devia discutir isto, porque isto sim é um tema que devia interessar a todos e devia... porque pode complicar ainda mais o país todo. Este tema que eu hoje trouxe para aqui pode estourar com toda a economia nacional. É isto. Está tudo invertido. É como as autocaravanas. Está tudo ao contrário. No parque Também. E o parque sem as autocaravanas devidas. Sobre isto tem solução mais fácil. Esse problema das autocaravanas era mais fácil de resolver. Mas sobre isto, esse é muito provavelmente o grande problema nacional. Aliás, já se fala a manterem-se os níveis de natalidade que há hoje, a manterem-se os níveis, a esperança de vida que há, que em 2060, portanto é amanhã, quase, teremos 7 milhões e meio de habitantes. E quase todos velhos, ou seja, seremos seremos um lar de idosos gigante. Com pessoal não especializado, que é o costume. É verdade. E o que é que acontece? Acontece que ainda ninguém quis perceber uma coisa. Não é... Ou seja, há que dar incentivos à natalidade, como se está em muitos países. Há que facilitar em termos do trabalho. Há uma série de medidas que têm que ser. Mas há, acima de tudo, que criar uma sociedade onde as pessoas sejam menos individualistas e queiram cada um viver só a sua vida. E esse é que é o grande drama nacional. Porque a natalidade começou a decair completamente nos anos de ouro, dos anos 90 e tais, 2000. E era no tempo em que toda a gente ia de férias para a neve, ia de férias para o campo, ia de férias para a praia, tinha carros novos, tinha casas não sei aonde. E o que as pessoas... E passavam, fosse onde fosse, passavam a noite na cama. Exatamente, mas parece que eram um pouco profícuos. Exatamente. Segundo Costa. E então... E agora passam a noite aonde? No tapete. Pois, porque isto está muito... Tudo ao tapete. Conclusão. O grande drama nacional é que se criou uma sociedade altissimamente egoísta em que as pessoas acham que têm, para ter um filho, têm que ter um príncipe. Ou seja, não se pode ter um filho se não lhe puder dar tudo. Isso é absolutamente mentira. As pessoas têm que se reabituar a que, se calhar, julgo que teríamos miúdos mais felizes se os miúdos fossem educados de uma forma mais austera ao nível dos valores e ao nível da economia. Porque um miúdo que é educado de uma forma austera ao nível dos valores e ao nível da economia, um dia, se a vida não lhe sorri muito, não é um infeliz porque está preparado. Se os miúdos que são educados de forma pouco austera, tanto ao nível dos valores como ao nível da economia, com facilidade são infelizes porque raramente conseguem aquilo que lhes foi prometido e que depois não acontece. Porque a vida, nem todos são os melhores, nem todos vão ter grande êxito profissional, nem todos podem ter quase tudo. E eu acho que hoje se criou uma sociedade onde uma grande parte dos pais, muitas vezes sem consciência, estão a contribuir para a infelicidade dos filhos ou dizer quase sempre que sim e quase nunca não. E uma criança que é preparada assim, com dificuldade vai ter felicidade. E eu acho que muito do que há em termos de natalidade tem a ver com esta lógica. Eu só faço um filho se puder proporcionar tudo. As crianças só precisam de 3 coisas: amor, pão e disciplina. Desde que tenham isto, são felizes com certeza. Rui Raquilho. E se souberem ler, não será mal. Também. As contas de matemática. Eu não tenho muito mais para dizer relativamente ao que foi dito. Quer dizer, eu custa muito redondar em cima de assuntos que foram já tão claramente tratados, quer por quem teve a iniciativa de escolher o tema, quer agora aqui pelo Costa e Sousa. Eu estou de acordo com a grande maioria das coisas que foram ditas e, portanto, passo a palavra a este meu impertinente companheiro da esquerda, que está desejoso de... Da esquerda, geograficamente. Não, da esquerda do meu relógio. Geograficamente. A semana passada era Enquanto bastante mais... esquerda mesmo. À esquerda. Alberto Magalhães. Isto é assim. Estão-se a esquecer de uma coisa muito importante. Eu
pertinência. não é com, na minha opinião, aliás estou aqui para dar a minha opinião, não é a opinião de mais ninguém, não é com abonos nem com subsídios que se aumenta a natalidade. Ninguém referiu aquilo que é, na minha opinião, uma das grandes responsáveis pela natalidade ser fraca. E responsável no bom sentido, que é a mulher. Com a emancipação da mulher, a mulher trabalha a tempo inteiro. Já nós devemos discutir se tem que trabalhar porque está num país que os ordenados justificam e obrigam a que haja 2 pessoas a trabalhar. Não estamos a discutir isso. Agora, as mulheres, e muito bem, querem e merecem a sua carreira. Ao optarem por uma carreira, são mães mais tarde. Ao serem mães mais tarde, têm menos filhos. Não tenham dúvida nenhuma. Isso é a realidade. Então, Inglaterra e França não trabalham. Isso é a realidade. Na Alemanha não trabalham. Inglaterra e França. Em Inglaterra, então, metade das crianças não são nativas. Importam-nas, são de pessoas, são de pais importados. Eu acho que tu andas a ficar um bocado maluco. Basta ver as estatísticas. Basta ver as estatísticas de que a mulher cada vez mais é mãe tarde. Cada vez mais tarde. Isso é. Se fores ver as estatísticas, ora, se tu tiveres o primeiro filho aos 30 anos, se tiveres o primeiro filho aos 30 anos, já não vais ter 4 ou 5 filhos, não vais ser mãe aos 40. Ou não deves ser mãe aos 40. Pois, para além de que agora, não sei se isso é egoísmo, se é necessidade, podemos chamar o que quiserem, mas realmente é uma das grandes, não é por darem 20 ou 30 euros por mês de abono de família por ter mais um filho, que uma pessoa vai ter 5 ou 6 filhos. Não é isso. Na minha opinião, as coisas que me apetecia dizer e não posso. Vamos agora para o tema do José Costa e Sousa, que escolheu pequenos apontamentos. Vamos lá ver o que é que ele apontou para nos dizer. Eu tenho aqui 4 ou 5. Olhar sobre o primeiro apontamento é o seguinte. Em Alcobaça, a comunidade decidiu fazer a homenagem a um bombeiro que faleceu em combate ao fogo há 4 ou 5 anos. No centro-norte do país, homenagem que eu acho absolutamente correta. Quem é homenageado ao serviço da causa comum merece todas as homenagens. Contudo, eu quero lembrar, e hoje venho mais sossegadinho, porque parece que há uma solução de algum remedio. Isto é assim, as entidades públicas e os eleitos, quando tomam decisões, têm que pensar que as decisões colidem com os interesses das pessoas. E resolveu-se mudar o nome de uma rua, e esqueceram-se que ao mudar o nome de uma rua, passam a mexer no bolso das pessoas e na vida das pessoas. Clamoram. E estamos a falar de 70 famílias, são 200 pessoas. E haveria famílias, se isto não fosse remediado, se calhar perdiam já 500 euros, ou 400, ou 600, porque tinham que mudar os cartõezinhos todos e mais alguns, e as chatices todas que isto dava. Eram os cartões pessoais, eram os dos carros, eram as certidões que têm que tirar depois nas finanças quando quiserem tratar de alguma coisa do seu andar. Era os cartões profissionais, são os sites todos profissionais de resolver. É a água, é a luz, é o banco. É um sem fim de coisas. Portanto, antes de mudarem o nome das ruas sem pensarem, devem pensar que se fosse o da sua rua, que se calhar lhe dava chatices. Isto, volto a dizer, não tem nada a ver com a homenagem ao senhor. Sim, claro que não. Que eu acho muito bem e que não me incomoda nada, antes pelo contrário, que esteja na rua onde eu habito. Porque isto é... Agora, aquilo chamava-se Rua E e passou a ter o nome do homenageado. Como é evidente, as pessoas não estão satisfeitas porque... Pela mudança, não é? Claro. Pela simbologia. E eu tive o cuidado de falar com o Sr. Presidente da Câmara e alertado para isto, o Sr. Presidente da Câmara que terá encontrado uma solução que de alguma forma remedeia, que vai levar à reunião da Câmara de segunda-feira, portanto amanhã, uma proposta de alteração no sentido de a rua se continuar a chamar Rua e acrescentar o nome do homenageado. E isto altera substancialmente as coisas. Pronto, ou seja, porque isto passa a fazer com que os cartões em princípio não tenham que ser alterados. Porque está lá a Rua à mesma. Mas estas coisas deviam ter sido pensadas antes, devem ser ponderadas, porque cada vez que se toma uma decisão
estas decisões colidem com a vida das pessoas. Tem que haver juízo. Não houve ninguém, uma alma mais esclarecida que tivesse pensado nisto. As pessoas têm que pensar nestas coisas, que é para não fazerem as neiras e não andarem e depois as pessoas, ainda por cima, quando tocam estas questões, é uma pessoa que é homenageada, é muito desagradável tocar nestes assuntos, é muito desagradável, que até parece que somos insensíveis. Haja juízo e cuidado, que é para as coisas depois correrem bem. Outro pequeno apontamento. A inauguração do túnel de Marão, em que o Sr. Primeiro-Ministro, hipocritamente, não pode ser de outra maneira, convidou os ex-primeiros-ministros, o que começou a obra e o que fez uma grande parte da obra. Estamos a falar de José Sócrates e de Passos Coelho. Passos Coelho, como é evidente, disse que já tinha mais que fazer e que já tinha o dia ocupado. Não vai. Sócrates, como é evidente, vai. Claro, em relação ao Primeiro-Ministro António Costa, e a atitude que tomou, a única coisa que tenho a dizer é que nunca se aplica tão bem em Portugal o ditado popular. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Outro pequeno apontamento é, não há dúvida, que a esquerda é altissimamente profícua. Em 120 dias, 273 nomeações à má fila. Falava-se tanto. Estaria resolvido o problema da Falava-se natalidade. tanto. Nomeações para Cargos intermédios de Estado e cargos superiores, alguns dos quais deviam ser por concurso e não foram. Aprenderam com o Passos. Pronto. Não, mas são mais profícuos. É uma coisa que eu lhe aprecio. quantidade já é maior. A qualidade é a mesma, a quantidade é sempre maior. Aprenderam com o Passos Coelho. Mas e com agora o não Porta. ouço ninguém falar disso. Agora as nomeações, aquilo é tudo gente do melhor. Antigamente é que era malandragem. Agora, tudo gente do... já agora só dizer uma coisa. Tiveram Também bons tem professores. lógica. Também tem lógica. E tenho que lhe fazer essa justiça. É que das 273 nomeações, a esmagadora maioria foi para o Ministério da Solidariedade. Está correto? Foram solidários com os rapazes, claro. E então... Como no tempo do Portas um e do problema Passos. grave, e isso cá falaremos mais tarde, porque eu ainda não sei o que é que isto vai dar. Eu só estou a falar nisto porque me cheira, tal como cheirava que este Ministro da Educação ia criar problemas desde o primeiro minuto que eu disse. Estamos a falar da educação privada, da cooperativa e da pública. E eu não tenho nada contra o Estado, nada absolutamente contra o Estado defender a educação pública com unhas e dentes e defender uma ótima educação pública e dessa ser a grande vertente. É um assunto que podíamos falar. Agora, no principal. tenho graves ou grandíssimas dúvidas que a tentativa deste governo, nomeadamente por alguns apoios que tem, não sejam o de liquidar a educação cooperativa e privada. Tenho seríssimas dúvidas e tenho altíssimas preocupações de que a lógica não seja a da estatização, mais uma vez, de uma coisa que é sagrada, que é a educação. Outro pequeno apontamento é já toda a gente, até os defensores, dizem que o déficit, se for abaixo de 3 é muito bom. Os socialistas não são melhor. Está ali um socialista, Rasquilha. Bem, eu agora. não é ser socialista. Eu Sim, já nasci exatamente. assim, não posso mudar. Claro. É como ele aqui, como o meu parceiro ao lado, Claro. também já nasceu do PSD, também Claro. já não muda. Não, Ora pois bem, não. Agora, Não nasci de PSD, mas já são há uns anos. bem, eu nasci porque já existia o PS. Mas é assim. Não! É lá! Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! O Partido Socialista foi fundado em 73 e o meu amigo tem uns anitos a mais, digo eu! O que ele não me quer é deixar falar das coisas que ele diz. então vá, Ora bem, rapidamente está o tempo a esgotar-se. felicitar. Não, isto é para Agora daqui a sim, é bocado. que faltam Não. 3 minutos. O Passos Coelho realmente elogiou verdadeiramente o Sócrates outro dia, toda a gente ouviu. Sim. Elogiou de tal maneira que eu agora estou a falar um pouco como eles também falam. Porque elogiou de tal maneira que resolveu não ir ao túnel no Marão, não fossem cair nos braços um do outro, não é verdade? E isso seria uma coisa muito complicada. Porque eu sempre achei, é curioso, que deveriam ser sempre convidadas as pessoas quando se inaugura, seja o que for, todos aqueles que intervieram para que tudo tivesse chegado a bom Conforme a termo. intervenção. Mas acha que foi essa Conforme a a intenção? intervenção. Eu não O senhor tenho... é tão ingênuo que acredita nisso. Não. Mas concorda Eu resolvi falar Ele como está a às ser vezes irónico. ouço aqui as Ele pessoas está a ser falarem. irónico. Concorda que Sócrates esteja presente? O Sócrates não é o antigo Primeiro-Ministro? Mas dadas as Quais circunstâncias, circunstâncias? Está a ser investigado. circunstâncias de investigação, E depois, já foi provado alguma coisa?
Já foi julgado? Provável. Já Também não transitou foi em encerrado julgado? o caso, Porquê é mas que nós não- por umas coisas somos assim? Provável. Eu não estou a defender o Sócrates, que eu nunca gostei da administração Sócrates. Não, isso aí estou perfeitamente à vontade. Ele é meu camarada, Fica-lhe mas bem. há camaradas com os quais não concordo. Bom, mas adiante. Vocês não estejam a alterar aquilo que eu estava a dizer. Rapidamente, Rui O- Casquilho. Agora não é rapidamente. Tem que Porque ser, não, o seu não, Sócrates, o programa acaba. Sócrates foi lá e vai muito bem, e o seu Passos Coelho é muito mal não ir lá, porque pronto, cumprimentava o Sócrates, não lhe dava abraços. Depois, Nem túnel se inaugurar. relativamente a todas estas nomeações que foram feitas, eu gostaria de saber se foram ou não por conveniência urgente de serviço. Porque se foram por conveniente urgência de serviço, é uma figura Posso só administrativa, dar-lhe farão concurso oportunamente. Posso só dar-lhe uma chega? Pode, eu estou chamando a minha. A esmagadora maioria, os lugares estavam ocupados e tinham sido ocupados por concurso e foram mandadas embora essas Porque pessoas. chegaram ao fim do concurso. Mas não, senhora. Não, senhora. mudança política, Não, pela senhora. mudança Rui. política. Foi mudança por política. Bom, eu de qualquer vamos maneira, andando, não temos tempo já para mais eu só fiz Tinham concurso dúvidas para o ainda. Mosteiro de Alcobaça um ano depois de Discriminado. estar nomeado em conveniente urgência de serviço. Sim. Mas fiz concurso, só que o lugar não podia estar Vago. vago. Bom, Alberto. colégios e escolas públicas. Eu estou inteiramente de acordo que todos os colégios recebam subsídios do Estado, desde que não estejam ao lado de uma escola pública. Exatamente. Primeiro encher as escolas Cuidado com públicas, estes não é? equívocos. Pronto, não tenho mais nada a dizer. Pronto. Alberto, sobre Eu, isto. por acaso, até vou começar por este último Já não comentário temos do Rui tempo dos Casquilho. mais e dos menos, meus Eu acho amigos. que as escolas devem ser premiadas consoante os resultados, sejam elas públicas ou privadas, da mesma maneira que penso que as famílias têm o direito de escolher onde é que querem pôr os seus filhos. Nome de rua, para ser rápido, nome de rua vem na sequência daquilo que eu disse. Querem um nome, em vez de alterarem o nome da rua, façam uma rua, nem que seja um becozinho, ou um pode becozinho, alterar. uma Não, mas essa coisa situação da nova. rua e o nome não é A geneiro. inauguração, Já não é tão inauguração do túnel. Isto também é o para o nosso cada dia. Já o Porto de Abrigo da Nazaré foi desenhado antes da Revolução, foi prometido pelo Dr. Mário Soares, foi construído durante a governação de outro partido e finalmente foi inaugurado pelo Dr. Mário Soares. Em relação às nomeações, nada de novo. Quer dizer, é uma história que se repete, tanto faz ser este partido como de qualquer, ou como outros, qualquer dentro do governo, iremos sempre assistir a estas mesmas queixas. O que é que está por trás disto? Dá-nos tema para um programa. Claro. João Paulo. Bom, sobre o bombeiro João Pombo e a sua rua, eu só tenho a dizer que é uma justa homenagem, portanto isso está completamente fora de nem discussão. está em causa. Felizmente, os bombeiros merecem-nos, a mim merecem, e acho que a todos nós merecem. Nós temos 4 boas instituições no Conselho, felizmente, somos muito ricos nessa matéria, e os bombeiros merecem para nós toda a consideração. Há uma solução, portanto, resolve-se o assunto, está tudo resolvido. Túnel do Marão, José Sócrates nunca devia ter sido convidado. É um erro crasso do Costa. Ele está alvo, está sob. Sim, é a minha opinião. Ele está, mas eu não percebo eu não porquê. estou a dizer que ele está condenado, mas ele está sob sérias suspeitas. E, portanto, convinha, era de bom tom não o convidar para uma cerimónia destas. Passos e Portas, as nomeações que eles fizeram durante os 4 anos que lá estiveram, portanto, é mais do mesmo. António Costa só se limitou a copiar um mau exemplo do governo A anterior. Revolução também o Partido Comunista Não se deve fez copiar nomeações os maus que- Educação. Esse assunto da educação é muito importante para nós, porque temos aqui no Conselho, na Benedita, o Externato da Benedita, que resolve o problema daquela zona, porque não há outra instituição pública que faça o mesmo Mas que o Externato da Benedita. não havendo, Exatamente. não Agora, se mexe. outra coisa muito importante é separar o trigo do joio. Ou seja, as pessoas que durante 4 anos nunca disseram nada referente aos cortes que o governo anterior fez, agora deviam estar caladas. Mas não estão. Isso é que está errado. Outra coisa que é muito importante é separar a empresa, um privado, que há colégios desses, como por exemplo o Rainha Dona Leonor, é exclusivamente, portanto não é um externato cooperativo, como o nosso aqui da Benedita, são empresas. Essas devem se cingir ao negócio, só vai para lá quem quer, o Estado só dá se quer,
os pais que põem lá os meninos pagam se quiserem. Portanto, temos que separar um bocadinho uma coisa da outra. É preciso ok? averiguar Agora, bem as coisas. Ora bem. Não temos tempo para os mais e para os menos, mas eu só queria que o Rui Rasquilha, em segundos, dissesse a sua conferência do próximo sábado. Muito bem. Rapidamente. No próximo sábado, às 15 horas, na Sala das Conclusões do Mosteiro de Alcobaça, eu irei fazer uma conferência muito curiosa, na medida em que vou abranger 7 séculos de história no edificado e na agricultura dos Cotos de Alcobaça. É uma coisa muito interessante que vai permitir, provavelmente, fazer com que as pessoas compreendam, em definitivo, o que foram os Cotos e a importância da Ordem de Cister. E vai chamar-se? Vai chamar-se Alcobaça em Voo de Pássaro. Vamos lá ver Mau, que pássaro- mau. O meu vamos amigo ver- também dá para os Vamos outros. ver que pássaro é. Mau, mau. Vamos ver que Já pássaro não é. chega já de pardalho. Pronto, vamos. Do azul. E o programa vai continuar isto é em uma maneira de off, acabar o porque já estou a programa ver com que isto está passarinho. aceso, com o pássaro, essa coisa do pássaro também não me está a agradar Não muito. caiu muito bem, não. Eu não disse pássara, Não. Mas nós pensámos. não disse pardaloca, não. Não, eu vou dizer uma coisa. A idade não traz nada de bom. Bom, temos que terminar. Ponto final neste olhar sobre a semana. Despede-se do painel o Rui Custódio e a Piedade Neto. Boa semana e até domingo, se Deus quiser.